Boa noite, está no ar o Jornal Rio Doce. No programa de hoje vamos falar sobre a situação da produção de leite, toda a cadeia de produção do leite no Brasil, especificamente em Minas Gerais e mais especificamente ainda na nossa região leste de Minas. Situação complexa que está vivendo os produtores de leites, também a indústria em relação à importação subsidiada de produtos do leite de outros países e além de falta de políticas públicas para fortalecer a agropecuária, principalmente a produção do leite. E segunda-feira haverá uma grande manifestação em um ato em Belo Horizonte, durante um grande evento no Expo Minas, justamente chamado Grito pelo Leite. Estamos aqui com um dos representantes dessa cadeia, que é o presidente da Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce, João Max, que irá nos ajudar a entender sobre essa cadeia de produção, sobre a atual realidade e sobre esse manifesto. João, muito boa noite, obrigado por estar aqui conosco no Jornal Rio Doce. Boa noite, para nós da cooperativa é um prazer enorme estarmos aqui na TV Rio Doce, uma TV nossa, que tem contribuído muito para o desenvolvimento de Valadares e poder falar dessa atividade, que é uma atividade que tem uma cadeia de produção, né? É uma cadeia onde começa lá no produtor, que depende do trabalhador, que depende do transporte, que depende da indústria e que leva para o consumidor alimento nutritivo. Então, por isso, a gente está um pouco preocupado com o momento que a cadeia produtiva passa na nossa região. Nós captamos leite em 52 municípios, eu digo nossa cooperativa Vale do Rio Doce, e a gente conhece como a estrutura do leite funciona. A estrutura do leite, Minas Gerais, é o maior produtor de leite do Brasil, né, produzindo 1/3 do leite brasileiro, e em todos os municípios brasileiros de Minas Gerais produzem leite. Então, veja a importância que tem essa cadeia para todo o estado de Minas Gerais. E hoje, no caso da cooperativa, nós captamos o nosso leite, 70% do leite que chega na cooperativa são de pequenos produtores rurais. E dos demais seriam médios e grandes produtores rurais, uma minoria. Então, uma cadeia que ela traz o desenvolvimento, ela promove o desenvolvimento das pessoas. Ela é uma cadeia de sustentação de famílias para a nossa região. E essa cadeia, ela funciona com certas dificuldades, faltas de políticas de incentivo, políticas de governo, infraestrutura e outras situações. Quais são os principais problemas enfrentados desde a ponta inicial, que é o pequeno produtor, a maioria deles, até na indústria? Ao longo do tempo, a cadeia do leite ela vem se desenvolvendo, existem aí as tecnologias, existem aí toda uma estrutura que vem trazendo o produtor para que ele possa se desenvolver. Mas a gente concorre com um universo muito maior do que isso, né? A gente concorre com produtores que têm subsídios lá fora, a gente concorre com produtores que têm uma estrutura de produção melhor que a que nós temos aqui no nosso Brasil e principalmente no nosso leste de Minas, assim podemos dizer. Então a gente sabe que esse produtor ele precisa de um aporte, de uma forma geral. Quando a gente analisa a cadeia de produção nos nossos municípios, que está ligada aos nossos municípios, nós precisamos de pensar nas pessoas que estão lá. E quando a gente fala em produzir leite, a gente não pensa só no leite, a gente pensa nas pessoas. Lá tem o produtor, lá tem o vaqueiro, lá tem o tratorista, tem o cerqueiro. Essas pessoas precisam residir na zona rural. Então elas precisam de dignidade, elas precisam de quê? Precisam de energia, precisam de internet, elas precisam de ter acesso à saúde, elas precisam de ter acesso à educação, e para que elas tenham acesso a isso é preciso que os governantes mirem, voltem os olhos para essas pessoas, trazendo infraestrutura, principalmente de estradas, para que essas possam escoar a produção e para que essas pessoas possam ter a relação com toda essa estrutura que é necessária para a sobrevivência das pessoas, né? Quando a gente fala do ente estadual, a gente fala, por exemplo, da energia elétrica. Hoje, em 2024, nós temos problema de falta de energia, qualquer chuva, qualquer vento que tem, falta energia na zona rural. Aí, a estrutura de produção, ela não consegue se desenvolver conforme precisa desenvolver. E quando a gente fala da esfera federal, que é o governo federal, nós esperamos que ele tenha políticas públicas definidas para a cadeia do leite, que ele tenha política de levar esse alimento, que é um alimento que mais se aproxima do alimento perfeito, que é o leite, para as escolas, para as creches, para esses usuários do Bolsa Família, incentivando essas pessoas a consumir o leite, mas que incentivando as pessoas a consumir o leite nacional.
que o governante nosso, do ente federal, ele tenha olhos para a importação que está sendo pecaminosa, porque os países que produzem lá fora no Mercosul, como a Argentina, Uruguai, eles têm subsídio, eles têm aporte do governo para produzir o leite. Então, eles conseguem produzir um leite com um custo menor do que o leite brasileiro. E aí, às vezes, a gente imagina que isso é muito bom para o consumidor, porque fica mais barato. Temporariamente fica, mas ao longo do tempo, o consumidor vai pagar um preço, porque nós não vamos, vai desestimular a cadeia, ao desestimular a cadeia, a gente diminui a produção e vai ter que se valer sempre da importação. Até quando a importação será viável? Então, precisamos criar políticas públicas adequadas para o setor tão importante que é o setor da política leiteira. E é isso que essa pauta que vocês vão levar até o Expomente de segunda-feira, juntamente com outras frentes também. Né? Essa pauta será pauta de discussão, já foi pauta de discussão em 2023, estivemos com todos os entes federados, no governo do estado, no governo federal, levamos para ele reivindicações, apontamos para ele norte de como algumas soluções poderiam ser tomadas, parte delas foram tomadas, mas os efeitos não surtiram efeitos positivos. Então, por isso, nós vamos estar reunidos em Belo Horizonte na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, lá na Gameleira, para a gente, juntos, a cadeia como um todo. E nós estamos falando da mobilização que vem de todo o estado, de todas as cidades do estado de Minas Gerais. Estaremos juntos lá, mostrando para os governantes as dificuldades que a cadeia passa e levando até eles alternativas de solução para que a gente possa manter essa cadeia produzindo, manter essas pessoas na atividade, manter a qualidade de vida para essas pessoas que vivem do trabalho, que vivem dessa atividade importante para todo o Brasil e que gera riqueza através do trabalho e que gera renda e que leva para as pessoas alimento de qualidade. Perfeito. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse tema, sobre esse grito pelo leite, que acontece segunda-feira em Belo Horizonte, essa necessidade de chamar a atenção sobre grandes problemas enfrentados por toda a cadeia produtora de beneficiamento do leite também. Vamos conversar com o Edilberto Rezende, representante também da cooperativa agropecuária, também do Sindicato Rural e um conhecedor profundo, estudioso sobre o assunto da produção do leite. Vamos a um breve intervalo, Jornal Rio Doce, volta já.